Estimadas irmãs, estimados irmãos, boa noite. De novo. Que nos abençoe Jesus e permita ao Mestre que nessa noite possamos conseguir aqui os motivos, possamos encontrar aqui razões, ajuda, assistência, para que mais tarde ao sairmos estejamos com mais paz no coração, estejamos com o espírito tranquilo, leve, sereno, estejamos mais conhecedores dos ensinos do Mestre e assim estarmos mais preparados para enfrentar os embates da vida que todos nós enfrentamos lá fora. Nós vamos iniciar e a leitura inicial está com a nossa irmã Cíntia. Boa noite. Saúde. Saúde é também um estado da alma. Os pensamentos negativos envenenam as células e comprometem o funcionamento dos órgãos. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo. O cérebro é um dínamo gerador de energias. Quem cede espaço mental para a imaginação doentio acaba no desequilíbrio. Toda trama infeliz se articula em silêncio. Se queres estar bem fisicamente, saneia os teus pensamentos, areja as tuas ideias e não conspurques os teus sentimentos. Não perca tempo com as discussões e polêmicas, sobretudo, não te permitas mais de 1 hora ociosa por dia. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Abacelli e Irmão José. Agradecemos nossa irmã Cíntia por sua contribuição e a prece de a carta da nossa irmã Janaína. Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos nesse momento direcionar os nossos pensamentos ao nosso mestre e amigo Jesus, a toda a espiritualidade divina que aqui se encontra, nessa casa de oração, e rogarmos permissão para iniciarmos os estudos dessa noite, os trabalhos, a evangelização de nossas crianças e a nossa evangelização, tanto de nós encarnados, como dos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram. Rogamos a espiritualidade maior proteção, sabedoria, que as palavras do nosso irmão que fará a exposição essa noite penetre no nosso âmago, oriente as nossas dúvidas, venha de encontro com aquilo que nós estamos necessitados de aprender, que todos nós possamos estar em sintonia com a espiritualidade maior, já recebendo as bênçãos, agradecidos por estarmos aqui, por termos conseguido chegar à nossa casa de oração, agradecidos, Jesus, por essa oportunidade bendita de aprendizado. Rogamos pelas nossas crianças da evangelização, pelas professoras, que elas possam, Senhor, serem orientadas, serem amparadas,
serem conduzidas na obra do bem, na obra da caridade. Jesus, é com muito amor e gratidão que nós pedimos a permissão da espiritualidade para começarmos a nossa reunião, para recebermos aquilo que estamos necessitados. Esteja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Agradecemos nossa irmã Janaína por sua contribuição. E queremos, como sempre, antes de iniciarmos passarmos para a exposição, lembrar a todos nós para que se faz importante que todos nós que aqui nos encontramos, permaneçamos assim, focados aqui na leitura, na prece, na exposição que o nosso irmão fará, porque, meus irmãos, é importante que a gente esteja aqui por inteiro, que a gente não deixe o pensamento desviar, as coisas lá de fora. Tudo que a gente está vendo e mais o que a gente vai aprender hoje é de fundamental importância para as nossas vidas. Os ensinos de Jesus sob a ótica da doutrina espírita, meus irmãos, não tem preço. São extraordinários. E o sucesso da nossa atual encarnação depende disso, do nosso conhecimento desses ensinos, da nossa prática deles. Então é muito importante que a gente esteja aqui por inteiro, não deixe o pensamento desviar, percebeu que desviou, traz de volta. Desculpe eu estar falando isso de novo, falo isso aqui todos os dias, mas é que entendemos que isso é por demais importante. Por isso a insistência. E também lembrar aos irmãos, às irmãs, a necessidade de quando voltarmos para casa, que achemos um tempo para meditar em tudo que a gente ouviu aqui e aprendeu aqui. Porque se a gente não fizer isso, e repetimos sempre isso aqui, se a gente não achar esse tempo, não matutar, fazer relação entre o que aprendemos e a nossa vida, se a gente não fizer essa correlação, os ensinos não vão significar nada na nossa vida. Amanhã a gente lembra só um pouco, depois de amanhã menos ainda, daqui a um mês lembra nada. E as dificuldades, os problemas vão surgir. E a gente certamente ouviu aqui como agir nesses momentos de dificuldade. Mas a gente já não terá mais lembrança. Os ensinos caem por terra e a gente erra de novo. E erra de novo. Então, por isso, preciso matutar, pensar o que eu ouvi lá no centro hoje, o que eu aprendi, o que isso serve no dia a dia da minha vida, no meu relacionamento, com quem essas coisas vão me ajudar. Então, meus irmãos, aproveitemos. O nosso irmão palestrante vai falar, busquemos acompanhar o raciocínio dele, para não perder as coisas. Aproveitemos, o nosso irmão preparou a palestra.
estudou na casa dele. Vem e traz isso para a gente. Sabe, de mão beijada. É algo que foi pensado, matutado. Vem e entrega para a gente. Aproveitemos, meus irmãos. É muito importante. A vida passa muito rápido. Se a gente não aproveitar esses momentos que Deus nos permite, a gente chega no final da reencarnação e mudou nada na nossa vida. Desculpa ter tomado seu tempo. Então nós vamos iniciar e os comentários da noite estão com o nosso irmão Túlio. Continua. Boa noite a todos os irmãos presentes. Prometo hoje ser mais breve, que nós temos um compromisso mais tarde agorinha, né? E hoje coube falar do item 8 do capítulo 17, chamado A Virtude, né? E aí, aqui fala a virtude, mas na verdade nós vamos falar um pouco de virtudes, né, no plural. E confesso, Onofre, que quando eu fui preparar essa apresentação, eu lembrei de quando eu era evangelizado pelo Fabinho. E aí tinha umas cartinhas que ele falava assim, ó, vamos aqui, ó, tira uma letrinha, letra A, uma virtude com a letra A, o amor, uma virtude com a letra B, a benevolência, com a letra C, a caridade. Ali você fazia de A a Z, né? Sinal que tem virtude demais para todos nós praticarmos durante todas as nossas existências, não somente essa, mas todas as nossas existências. Então, como de costume, vou dar uma passada aqui no item que nós estamos abordando hoje, né, fazer essa leitura do texto integral e depois as considerações em cima desse item. Então, o item 8 ele dispõe da seguinte sentença, né? A virtude, no mais alto grau, é conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais, que as desornam e as atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação de sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadiar-se. Adivinham-não, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Cura d'Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor das suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia, ele próprio, suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias.
Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. A vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas hão de se redimir. Aí está François, Nicolas, Madeleine, Paris, 1863. Então aqui, meus irmãos, esse texto aqui, ele fala basicamente não de uma virtude específica, mas de que ser virtuoso é combater todo aquele orgulho, todo aquele egoísmo que nos sonda aí durante toda a nossa vida. E, logicamente, o homem de bem, o homem virtuoso, ele é tema central de uma transformação moral. E, mais uma vez, nós caímos nesse assunto que é o da reforma íntima, Então, a virtude é fundamental para o desenvolvimento espiritual, refletindo não apenas ações internas, mas a verdadeira essência do ser. É eu fazer por eu me sentir bem, por eu achar que é correto, por eu querer o bem do meu próximo. Não eu fazer, traduzindo para o mundo de hoje, não eu fazer para querer likes, e likes, e likes, e views, e tudo isso. Essa virtude, é uma qualidade íntima do espírito e é a base para uma vida com propósito, onde a busca por Deus se torna uma jornada contínua de autodescobrimento e transformação. E aí, essa palavra propósito, ela me pega muito. O que é ter um propósito? Quando é que nós temos um propósito? Eu acordo de manhã, eu vou fazer o quê? Quais são as minhas escolhas? Qual é o meu propósito? Eu vivo pelo quê? Eu faço o quê? Eu trabalho, convivo com meus familiares, eu faço minhas correrias ali na rua, todo dia, esses dias eu ainda estava conversando com uns alunos e aí eles falam assim, professor, você não cansa de trabalhar? Não, eu falo assim, gente, eu tenho que ter um propósito, eu tenho que acordar todo dia, eu tenho que ter o que fazer. Eu não dou conta de não ter o que fazer. E a gente tem que ter o que fazer. Lógico que aqui se fala do propósito do bem, do propósito da caridade, do propósito cristão. E dentro desse propósito cristão, quantas vezes a gente ajuda alguém, até despretensiosamente, e é tão bom quando às vezes vem um feedback, vem um retorno, que a pessoa agradece e que aquilo modifica seu dia, que você consegue se doar para alguém. O ponto de partida para essa transformação, para ter essas virtudes, é ser o homem de bem. E aí, um tema, inclusive, já abordado, se não me engano, é o nome do capítulo, o homem de bem. E seres perfeitos, Mas tem o item, o homem de bem. O homem de bem. Então, o que é ser um homem de bem? E aí é você ir acumulando virtudes. E essas virtudes que todo dia a gente pratica e faz pílulas,
dessas virtudes, todo dia isso vai nos tornando melhores. Mas aí, né, vamos ali para o terceiro item, é algo que seja pontual. Não adianta eu ser virtuoso pontualmente. Ou, ainda em palavras mais claras, não adianta eu ser virtuoso somente quando me interessa ser virtuoso. Não me adianta eu ser bom quando me interessa ser bom. Então, ou seja, ser virtuoso se encontra no coração de cada um de nós, se encontra no caráter, no espírito de cada um de nós. Nós não somos, estamos no mundo de provas e expiações, somos bebês ainda, na evolução espiritual, mas já temos algumas pontadas de virtude, já despontam algumas virtudes em alguns de nós, ainda tem alguns vícios também em alguns de nós, mas a transformação ela vem quando nós pensamos em tornar isso algo contínuo, E aí, como a mensagem disse, a qualidade de um homem virtuoso é ele ser bom, a benevolência, é ele ser caritativo, através da caridade, agindo com amor, laborioso, trabalho, e aqui eu não estou falando de trabalho, emprego, não, estou falando de trabalho na obra do bem, tá? Sóbrios, não sendo eufóricos, controlando os nossos desejos, e aí os nossos desejos de ira, os nossos desejos de, às vezes, uma euforia desperta por alguma outra ação. Então, sermos sóbrios, sermos mais centrados, e, logicamente, quando a gente fala de humildade, a gente fala de modéstia. Quem evita essa ostentação se mostra mais ciente da sua responsabilidade junto com os irmãos. Mas tem algumas situações que atrapalham. Se fosse só viver na virtude, estava bom ainda, mas tem algumas pequenas enfermidades morais, o orgulho, a vaidade, o amor próprio, podem interferir na vivência de qualidades positivas. São esses os nossas pedras no sapato, de não só dessas virtudes, mas de tudo que a gente vem falando, de todas essas exposições que têm sido feitas aqui, Sempre a gente fala do bom e do ruim, e vamos contrapor, vamos ver o que eu posso evitar de ruim para tentar ser melhor. E aí, quando nós temos essas enfermidades, afloradas em algum momento da nossa existência, em algum momento dos nossos dias, ela distorce a verdadeira essência das virtudes. E aí entra, por exemplo, como eu comentei, a questão da sobriedade. Quantas vezes no momento de ira, de raiva, nós perdemos a razão? E aí, a ira, ela é altamente, vamos assim dizer, egoísta, Porque eu não quero saber quem está errado, eu quero é bater, seja verbalmente, fisicamente, enfim, E aí, tudo isso, quando aflora demais e desperta algo ruim na gente, que sombreia todas essas virtudes, tudo isso vem acompanhado de intenções egoístas. E aí, o egoísmo, ele é o eu, mas por que eu? Então eu, por que não eu? Então, isso não casa bem quando a gente fala, principalmente, em mudança
para poder mudança, transformação moral, reforma íntima, para poder ajudar o próximo. Essa virtude ela não se ostenta, né? Então, eu nunca, se uma pessoa um dia gritar assim, eu sou humilde, já não é. Eu sou amoroso demais, já não é. Quem se ostenta muito, quem fala muito, né? A gente tem um ditado popular que fala que a propaganda é a alma do negócio, mas aqui nas leis divinas a propaganda ela não é muito pela fala, né? A propaganda ela é muito pela atitude. E aí quando a gente fala de atitude, né, a gente vê o tanto que hoje tem, infelizmente, pessoas que se acham, né, virtuosas, e às vezes eu nem a julgo, porque às vezes falta um conhecimento do que é virtude. Eu não estou aqui também julgando ninguém não, mas a pessoa não tem o conhecimento do que é virtude, de quais são os pré-requisitos para uma virtude. Como é que ela vai agir corretamente? Então aí vale a pena a gente entender o que é essa virtude, né? E ela se expressa por meio dessas ações desinteressadas. E aí eu já fiz, eu acho que umas 4 falas aqui, Antônio, que eu falava de ações desinteressadas, né? O Evangelho ele mostra de várias maneiras a mesma coisa. O orgulho, ele é o vício que mais se opõe à virtude. Se manifesta quando as pessoas buscam reconhecimento por suas virtudes e ações, muitas vezes superestimando as suas qualidades. Mas eu sou tão bom, por que isso acontece comigo? Todo mundo aqui já pensou isso aí uma vez na vida, né? Eu sou tão bom, por que isso acontece comigo? E aí, será que não faz parte do meu planejamento reencarnatório, não? Será que eu não pedi para passar por isso, não? Né? Então, muitas vezes, né, vou falar um pouco até do que já vem para frente, mas aproveitando o gancho aqui, muitas vezes os baques que a gente tem na vida tem justamente para trazer a gente para o chão. Às vezes a gente acha que a gente tá bom demais. Costumo falar lá em casa que minha vida, quando ela tá tranquila demais, tá tudo muito bom, as coisas tá ajeitadinho, os negócios do trabalho tá em dia, tá tudo muito bom, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. E acontece. Graças a Deus, nada de muito grave, mas acontece, né? E o orgulho, ele não só ofusca a verdadeira humildade, como também pode anular méritos de boas ações, transformando a virtude em uma forma de vaidade. E aí a gente tem, vamos dizer, nós estamos aí num momento aí de Copa do Mundo, muita mídia, muita televisão, muita reportagem. Isso envaidece, né? Será que às vezes a gente pensa, mas se eu fosse esse jogador aí, eu não era assim. Será? Será que se a gente tivesse aquele tanto de lente apontando pra gente, aquele tanto de coisa aí, Instagram, Facebook, TikTok, será que a gente não seria da mesma maneira? Será que é fácil? Né? Então, porque isso vai tomando conta. Você, nossa, fulano ali famoso curtiu sua postagem. Nossa, agora eu tô famoso também. E aí isso começa, nós somos muito fácil de inflar o ego, né? Nós, seres humanos, somos muito fácil, né? Começar a elogiar demais,
pessoa vai, não, mas eu não sou estudo, não. Não, você é estudo, sim. Não, mas eu não sou. É. E chega uma hora que você começa a acreditar que você é estudo. E aí vem a vida e puxa você para baixo. Fala assim, não, peraí, que não é assim não. Então nós temos que combater esse orgulho. Tá? Não é o orgulho de, opa, estou orgulhoso de mim, estou satisfeito por ter feito algo. Não, é o orgulho como vício. Tá? Então temos que combater esse orgulho, porque combatendo esse orgulho, né, que é uma planta daninha aí da nossa evolução, as virtudes crescem mais, florescem mais. A virtude aparente, como nós já comentamos, ela busca a aprovação. Né? Como é que eu me apresento para o mundo? Como é que o mundo me enxerga? Será que quem eu sou realmente é quem eu apresento para o mundo? Será que eu sou a mesma pessoa no público e em casa eu sou uma pessoa diferente? Pode resultar em ações superficiais, onde o foco está na aparência e no reconhecimento. Quantas vezes a gente olha e fala assim, nossa, fulano é ruim demais. Já aconteceu também, né? Essas coisas são mais populares. Fulano é ruim demais. Aí fulano vem a desencarnar. Aí você começa a pipocar informação. Nossa, mas fulano ajudou aqui, fulano ajudou aqui, fulano ajudou aqui. E do mesmo jeito daquele que ajudava demais. E lógico, gente, que quem ajuda para aparecer, né, também não tiro total mérito, porque a espiritualidade também utiliza esse irmão como instrumento para poder se fazer chegar um auxílio até quem necessita, tá? Não é que eles estão errados, total. Não. Todos nós somos instrumentos de utilização pela espiritualidade. E esses irmãos também são instrumentos em seus momentos ali para poder fazer com que a assistência chegue àqueles que necessitam. A virtude real busca a autenticidade. É uma conquista íntima através de ações genuínas. Se concentra em ser autêntico e em manifestar bondade, compaixão, humildade, independente de estarmos sendo observados ou não. Uma vez o Onofre fez uma palestra aqui, eu prestei atenção. Uma vez o Onofre fez uma palestra aqui, e aí o Onofre fez um comentário, que eu não esqueci, que era o seguinte: o que você faria em determinada atitude se Jesus estivesse ali do seu lado? Você agiria daquela forma que você agiu? Porque às vezes para Jesus, vocês querem mostrar defeito para Jesus? Ninguém quer. Do lado de Jesus ali, nossa Senhora, eu sou todo orgulhoso de ter Jesus do meu lado ali. Quero mostrar meus defeitos para Jesus. E ele está com a gente, tá? O tempo inteiro, inclusive. Mas, e aí? Será que nós somos genuínos a todo momento? Ou que seja, na maioria dos momentos? Será que eu penso nessas virtudes citadas aqui? Será que eu tento ser consistente? Túlio, mas o que é ser consistente? Será que eu tento fazer isso? Né? Ser virtuoso dia após dia? Ou será que eu tenho minha meta de virtudes? Não, já fui virtuoso essa semana, na terça-feira aqui eu já consegui bater minha meta, esta semana agora eu não preciso mais não. Esta semana agora eu posso livrar. Não, será que eu tenho constância? Será que eu dou conta de seguir? E aí, o que é satisfação íntima e o que é amor próprio? A satisfação íntima, ou seja, eu estar
satisfeito e, por que não, usar um pouco do termo aqui, né? Um pouco orgulhoso de você falar, poxa, eu sou capaz disso, eu sou satisfeito intimamente, né? Praticar o bem e deve ser uma experiência interna e genuína que nutre o espírito, né? E aí, mais uma vez, eu bato na tecla. Todos nós podemos fazer algo por alguém. Dentro das nossas casas, no nosso trabalho. Ah, Túlio, mas eu não tenho muito galeio, muito tino para poder estar lá na sopa, ajudar o pessoal na sopa. Tá tudo bem. Tem outras possibilidades, tem outras oportunidades, tem outras maneiras de você ajudar, certo? E aí, quando você busca o reconhecimento externo, o reconhecimento da aparência, isso já deixa de ser satisfação. Isso passa a ser amor próprio. E muitas vezes a gente fala assim, né? A gente aconselha algumas pessoas em determinadas situações da vida, a gente fala assim, você tem que ter amor próprio, você não pode ser assim não, tá? Não, todo mundo já deu um conselho assim para alguém em algum momento da vida, né? Você tem que ter amor próprio. Mas eu espero que esse conselho que a gente dê, que a pessoa não entenda como orgulho e egoísmo. A gente pensa às vezes em se valorize, não passe por esse tipo de situação. Você pode evitar esse tipo de situação. Mas o amor próprio é aquele que você vai começando, inclusive, a achar que você é melhor do que alguém, por conta de alguma coisa. E aí já começa a ter essa desvirtuação. Mas ter essas virtudes é graça ou conquista, né? A virtude não é um presente divino, mas um resultado de luta interna e do esforço contínuo do espírito. Te fazer praticar ações isoladas no bem te torna virtuoso? Não. Pode ser que se isso se torne uma constante, sim, te torna virtuoso. E detalhe, hein, gente, são muitas virtudes. Eu diria o tio Fabinho, de A a Z. De A a Z, virtudes. E cada oportunidade que Deus nos oferece é um convite ao crescimento moral. E é por meio do trabalho interior que as virtudes se manifestam. Propósito. Todo dia nós temos decisões a tomar. Que seja abrir o olho, vou levantar agora ou não da cama. Todo dia nós temos propósitos. Ninguém aqui vive sozinho. Sozinho que eu falo de não conviver com alguém durante o seu dia, né? Todo mundo tem um propósito, tem que ter um propósito. Todo dia Deus nos dá a oportunidade de ajudar, de ser ajudado, de falar, de ouvir. E aí a gente tem que passar a captar essas situações. Como o Onofre falou aqui, né, no final do dia, né, Onofre? Fazer aqueles 5 minutinhos ali de reflexão, né? E aí, como é que foi meu dia? Eu poderia ter agido diferente naquela situação? Eu poderia ter feito assim, assado? Como é que foi? E aí a gente começa a refletir e a internalizar essas informações, essas virtudes. Olha só, no livro Consolador, de Chico e Emmanuel, eles dispõem, né, que a dor, a luta e a experiência são como escolas da alma, ferramentas essenciais ao processo de aprendizado e crescimento espiritual, que nos permitem a desenvolver virtudes como a paciência, a resiliência, a compaixão e transformam desafios em oportunidades para a nossa evolução
para a transformação moral. E aí tudo tem um lado positivo. Tudo, mas tudo mesmo? Tudo mesmo. Se você vai conseguir enxergar o lado positivo, é uma outra história. Mas mediante ao propósito divino, né, tudo tem um lado positivo. Túlio, mas a minha perda foi grande demais, eu não vejo algo positivo nisso. Você já agradeceu a oportunidade, às vezes, de antes de ter a perda, de poder ter convivido? Às vezes essa é uma oportunidade que você nunca nem teria. Então tem várias maneiras de nós podermos, né, enxergar as oportunidades que Deus nos dá. E aí, as existências, o passar das existências, eles auxiliam no progresso moral. E aí a virtude, adquirir virtudes, praticar virtudes, é um processo contínuo. Lá no início da vida humana, né, a alma inicia sua jornada tendo desafios e aprendendo com as experiências vividas. Ou seja, quando nós somos juvenis, espiritualmente falando, o que cabe a nós é aprender. E aí aprender com desafios, aprender com situações que a vida nos propõe. Quando a gente vai aprendendo, nós vamos desenvolvendo a nossa moral. E aí nós começamos a deixar de ter aquele tanto egoísmo, orgulho, e vamos adquirindo algumas virtudes. Nem que sejam pontinhas, começa a despontar ali, começa a brotar na nossa existência algumas virtudes, né? E essas virtudes, né, chega o momento desse desenvolvimento moral que ela supera as nossas imperfeições. E aprender é muito bom. Você ter noção de que você aprendeu algo, que você aprendeu uma lição, é muito bom. É muito... você se sente uma satisfação íntima, você sente uma satisfação íntima muito grande. E quando você toma gosto por aprender algo, por fazer algo, aí você quer mais. E aí o crescimento moral, ele é exponencial, aí dali para frente é só alegria. A alma reflete sobre seus erros e acertos, buscando sempre uma melhoria contínua. É o aprendizado, nós acabamos de falar. E à medida disso, que isso vai acontecendo, nós vamos tendo um progresso contínuo. Eu percebo que no dia a dia todos nós tentamos evoluir em alguma situação. Nem sempre é fácil, mas a gente tenta. Mas o que nós não podemos fazer é desistir. Resistência aos maus pendores, não desistir. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento aos maus pendores. Esse termo pendores, né, seriam os nossos vícios, seriam os nossos obstáculos, aquilo que nos tira do foco do crescimento moral. E aí esse conceito está presente, né, no Livro dos Espíritos, aonde tem algumas perguntas sobre as virtudes. Logicamente, né, essas perguntas são da 893 a 906. Não vou colocar todas aqui, logicamente, porque são muitas. Mas eu peguei umas 3, 4 aqui, só para gente, que eu julguei um pouquinho mais importante, mas leiam em casa e traga na próxima aula, né? Qual é a mais meritória, né? A pergunta 893 diz o seguinte: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porém,
Não, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Ser ou ter? É aquela pergunta que nós respondemos um pouco lá atrás, né? E aí, você resistir a essas tendências já é um progresso, tá? E aí, a caridade desinteressada. Eu quero fazer o bem por fazer o bem. Eu não tenho aquela vontade de fazer o bem para aparecer, né? Outra questão, 895, dispõe da seguinte pergunta. À parte, os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? O interesse pessoal / egoísmo. As qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam, em geral, certas provas. E basta ferir a tecla de interesse pessoal para se descobrir o fundo. O verdadeiro desinteresse é, de fato, tão raro na Terra que se pode admirá-lo como a um fenômeno, quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quando mais o homem se apega a seus bens nesse mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Então, o interesse pessoal e o apego aos materiais, né, vamos assim dizer, aos bens materiais, ele é um indício de imperfeição. Ah, Túlio, mas eu gosto mais dos trem meu, eu sou imperfeito? Não totalmente. Porque se todos nós que estamos aqui nos dispusemos a vir aqui, é sinal que a gente quer aprender, sinal que a gente quer dar um passo à frente. A 897b. Não há aqui uma distinção entre fazer o bem ao próximo e cuidar de se corrigir dos próprios defeitos? Ou seja, eu fazer o bem ao próximo e eu corrigir os meus defeitos são coisas diferentes? Concebemos que fazer o bem com o pensamento que nos seja levado em conta na outra vida é pouco meritório. Mas emendar-se, vencer as paixões, corrigir o caráter, visando se aproximar dos bons espíritos e progredir, será igualmente um sinal de inferioridade? Não. Por fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que lhe pode render uma de suas boas ações na outra vida ou mesmo aqui na vida terrena, procede de maneira egoísta. Já deixa de ser desinteressado, né? Mas não há nenhum egoísmo em se melhorar com a intenção de se aproximar de Deus, pois esse é o objetivo que todos devem ter em vista. E aqui aproximar de Deus, né, visa também aproximar dos bons espíritos. E aí a gente chega na conclusão de que a grande virtude é fazer o bem, né? Falando disso milhões de vezes, mas fazer o bem sem a segunda intenção, sem a intenção de ser popular, de ser mais visto, de ser mais elogiado, dentre outras coisas, né? Quando a gente faz isso desinteressadamente,
nós somos mais virtuosos. Segundo Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, a caridade é elevadora e transformadora, sendo reconhecida, pelo apóstolo Paulo como a maior virtude, pois é a base que sustenta as demais qualidades do Espírito. E aí, caridade é a boa ação desinteressada, Sem caridade, as ações e intenções se tornam vazias, enquanto a prática do amor ao próximo enriquece a alma e a direciona a um verdadeiro progresso espiritual. E aí, mais uma vez, a gente pega uma outra mensagem falando também sobre o desinteresse material. E aí, para isso tudo, entra o papel do conhecimento e da sabedoria. E qual que é esse papel? A gente fala lá do anjo que tem duas asas, a asa da sabedoria e a asa do amor, da virtude. O conhecimento, ele fornece à luz a nossa consciência, permitindo entender melhor a vida e suas leis. E aí eu pego um pouquinho até numa parte mais atrás da apresentação, que a gente fala sobre a reflexão. Refletir a nossa vida sem o mínimo de conhecimento é complicado. A gente tem que aprender a pensar. Se a gente não aprender a pensar, não aprender a refletir, fica complicado a gente fazer um tanto dessa melhoria. O amor é que dá sentido e propósito a esse conhecimento, transformando-o em ações que beneficiam a todos. Então, o amor, ele é o complemento do conhecimento. Porque muitas vezes a gente ama quando a gente entende. É muito difícil a gente amar algo que a gente não conhece. Então, quando a gente entende, a gente ama. A virtude na prática diária, ela está nas pequenas ações que podem causar grandes impactos, Pequenas ações do dia, nas interações simples que nós temos com as pessoas. A cada escolha que a gente toma na vida é um passo importante para ajudarmos ao próximo. A vigilância contra os vícios, ela é eterna, ela é constante. Tem hora que é difícil segurar? Tem. Tem hora que a gente realmente não segura? Tem hora que a gente realmente não segura. Mas ela exige da gente algo que vai nos transformar. Uma constância, uma disciplina. E aí essa vigilância contra o mal, ela é essencial. E, logicamente, a aplicação do Evangelho. Aplicar os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos cristãos, na situação do dia a dia, onde todos nós temos uma escolha. E ser bom, mais uma vez, é agir com amor, agir com caridade, mesmo nos momentos desafiadores. E aí entram as provações que Deus coloca para a gente. Mais vale, estava lá na mensagem, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. A virtude verdadeira, ela é modesta, ela é sóbria, ela é calada, desinteressada, perseverante, constância e caridosa. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, sempre, e que assim seja. Agradecemos nosso irmão Túlio por
por suas importantes considerações e esclarecimentos sobre o tema da noite. Queremos lembrar que na próxima segunda, dia 22, o tema a ser abordado aqui será os superiores e os inferiores. Esse tema é do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. E quem vai fazer a exposição desse tema é o nosso irmão Ramos. Na próxima sexta, dia 26, o tema será o homem no mundo. Esse tema também do capítulo 17, mas item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem fará a exposição desse tema serei eu mesmo. Estamos todos nós convidados para nos fazermos presentes nessas oportunidades. E nós vamos então encerrar a primeira parte e iniciar o passe. E fazemos isso, como todos sabem, através de uma oração. E para fazer essa oração, o presidente da casa, nosso irmão Ramos. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecendo mais uma vez pela oportunidade que cada um de nós recebemos aqui nessa casa, oportunidade das reflexões profundas sobre o Evangelho de Jesus, sobre aquilo que realmente importa em nossas vidas, que é o nosso autoaperfeiçoamento, nosso desenvolvimento moral, a aplicação de tudo aquilo que temos aprendido através do Evangelho de Jesus, da doutrina dos Espíritos, que possamos ser perseverantes na fé, na esperança, que consigamos no nosso dia a dia lembrarmos dessas lições, desses aprendizados, colocando-os em prática. Senhor Jesus, agradecemos também a bênção aqui recebidas por cada um de nós nos dois lados da vida, pela assistência que sabemos que estamos recebendo nesse momento, pelo amparo. Pedimos também que continue nos fortalecendo e nos abençoando a cada dia. Agradecemos ainda pela assistência recebida também pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, nas salas de evangelização, e gostaríamos de rogar a bênção de cada um aqui presente, que possam ser extensivas também aos lares de cada um de nós, nossos familiares, amigos, entes queridos, principalmente aqueles que estamos pensando neles nesse momento, que sabemos que estão precisando muito de Ti. Rogamos ainda também pelos nossos idosos, lá do Lar Espírita José Passos, por todos envolvidos naquele projeto de amor. Pedimos também pelas nossas crianças e seus familiares, do posto de auxílio à família, e de todos os trabalhadores de nossa casa, nos dois lados da vida também. Assim, Senhor Jesus, gostaríamos também de pedir a mente de cada um que adentrar a Câmara de Passe, que ali possam ter a conclusão das transmissões dos fluidos necessários para o nosso reequilíbrio físico e perispiritual, que possamos retornar aos nossos lares melhores do que quando aqui chegamos. E assim, Senhor Jesus, agradecemos em seu nome e que assim seja.